Primeiro em Daniel, capítulo 1, verso 17. E depois, em seguida, nós vamos ler em Evangelho de São João, capítulo 18, verso 36. Vamos até Daniel primeiro. E perdoa também, porque a televisão não está aqui. A televisão, a semana que vem ainda para estar, né? E aí vocês não precisam, ou melhor, leia na Bíblia e leia também no visor. Fica melhor, tá bom? Capítulo 1, verso 17. Posso ler? Ah, bem-vinda, você também, esqueci, ó. Pior que esqueci até o nome dela, como é que é mesmo? Alessandra, tá vendo? Ó. Bom, vamos lá. Olha o que diz a palavra. Daniel capítulo 1, verso 17, na sequência, tá? Evangelho de São João 18, 36. Vamos lá. E o Senhor deu conhecimento e capacidade em toda a literatura, sabedoria aos 4 jovens. E a Daniel também teve o cuidado de toda a visão e sonho. Alguém está com esse texto aberto aí? Você está? Você está, bebido? Ah, já foi para João? Tá bom. Não tem problema não. Vamos lá. Evangelho de São João 18, 36 diz assim. Yeshua lhe respondeu, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas meu reino não é aqui agora. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Você crê que Deus pode falar com você? Amém. Não, assim não. Ajuda nós, esposo do Elton. Você crê que Deus pode falar com você? Amém. Eu creio que Ele já falou. Então, antes de nós entrarmos na ministração, eu gostaria, vamos ver se nós estamos prestando atenção no culto mesmo. Gostaria que um de vocês, fora os músicos, lembrasse um dos hinos que foi cantado aqui nesta noite. Não é Rede Globo, não? Bom, quem mais lembra? Ela cantou A Casa é Sua. Vocês cantaram esse mesmo? Sim. Mais uma pessoa. Ele pegou também? Não é a Bandeirante. Parabéns aos dois. Igreja, por que isso? Alguém pode saber? Muito bem. Mas acontece o seguinte, querido Eliseu e querida Eric, pessoal, igreja em geral. Nós viemos no culto para prestar atenção nos mínimos detalhes. Se eu for embora e não souber pelo menos nem qual foi o hino que foi cantado, então eu não cultuei. O presbítero Leandro frisou bem. Eu sempre falo, quando o louvor é bom e toca em nós já podemos dizer antes da palavra, eu quero ir embora. Porque Deus já falou conosco. Sim ou sim? Sim. Então vamos lá. Nós havíamos dito que ia orar, não foi isso? Sim. Sim. Então diga assim, papai. Fala comigo. A obra é tua. Fala ao meu intelecto. E a minha mente. Obrigado, Jesus, por nos dar essa autoridade de nós ministrarmos a tua palavra. Toca nos corações dos teus filhos, nos corações dos teus servos, em nome de Jesus. Amém? Vinícius, está pronto aí? O que ele falou? Ok, então vamos lá. Bom, querido, vocês já perceberam? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Vocês já perceberam que as pessoas estão andando na rua, a maioria, ou uma grande parte, pessoas com um semblante estranho, uma fisionomia esquisita. Você olha para a pessoa, parece que a pessoa, não sei se está assustada, se está amedrontada. Eu queria compartilhar com vocês algo que está chamando muita atenção
referente ao livro de Apocalipse. Não está descrito dessa forma que eu vou falar, mas nós estamos vivendo o Apocalipse zumbi. Que isso? Apocalipse zumbi? Vamos lá. O que é Apocalipse zumbi? Apocalipse zumbi, as pessoas estão vivendo, mas estão mortas. Eu vou repetir. As pessoas estão vivendo, mas estão mortas. Eu estava com o Alex, com o Silas, seu irmão. Chegou um camarada com os olhos virados do outro lado, assim, ó. Um virado para lá, outro virado para cá. Mas coisa muito estranha. E com a mão toda entranhada. E olhou para mim. Depois eu percebi que ele era um marreteiro. Todos sabem que é marreteiro? Todos sabem que é marreteiro? O que é marreteiro, então? Oi? Vendedor ambulante. E ele, o que ele fez? Ele, quer comprar limão? Mas os olhos dele estavam virados lá para o outro lado. Eu estou aqui, os olhos dele estavam lá, ó. E o outro olho também. Percebia que ele não estava normal, consciente, com a consciência normal. Não é só ele. Eu tenho certeza que cada um de vocês já presenciaram isso. Levanta a mão quem já presenciou isso. Do nada alguém chega, não estou falando que está louco, mas uma sensação estranha do comportamento da pessoa. A tendência, eu não quero desanimá-los, é piorar. Estamos vivendo o Apocalipse zumbi. Por isso a mensagem desta noite é muito importante para que você possa entender o porquê do reino de Deus. Amém? O que nós lemos aqui? Jesus está falando para Pôncio Pilatos que o reino dele não é? O reino dele não é? Aqui. Por que Jesus fez essa declaração? Qual foi o propósito de Jesus em falar isso? Meu reino não é daqui. Lembrando que nós temos 4 tipos de reino. Reino mineral, reino físico, reino espiritual e o reino animal. São os básicos que nós estamos falando. Aí Jesus declara, meu reino não é daqui. Por que ele fala que o reino dele não é daqui? Por que ele dá uma declaração tão importante para um homem tão importante que estava olhando para ele? Se nós estamos vivendo, vamos fazer uma ligação da mensagem, para vocês entenderem. Se nós estamos vivendo um período de apocalipse zumbi, nós precisamos entender o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? A mensagem desta noite é reino de Deus. O que é o reino de Deus? Quando Jesus fala que o reino dele não é daqui, tem algum sentido, tem algum propósito. Sim ou sim? Sim. Se sim, está meio devagar. Sim ou sim? Sim. Jesus estava mediante a um julgamento. Jesus estava dando uma explicação que é o reino dele. Certa ocasião ele falou que o reino dele não é nem comida e nem bebida. Quem respondeu? Nem comida e nem bebida. Então o que é o reino dele então? O que tem no reino dele? Para entender o reino dele, primeiro nós temos que entender que Jesus, ele é uma ponte para o céu, ou uma escada para o céu, que vai levar a nós entendermos que é o reino dele. Se eu não entender que ele é o caminho para o céu, que ela é uma ponte para o céu, que ela é uma escada para o céu, nós não vamos entender o reino dele. Nós vamos à igreja, nós vamos ao culto, nós cantamos, nós oramos, mas não temos nada com o reino. Estamos vivendo um período que as pessoas não conseguem entender o que é o reino de Deus. Só que para que eu, você, nós não tornemos zumbi, o que nós precisamos fazer? Entrarmos mais no reino de Deus. Participarmos mais do reino de Deus. Como fazer, o que fazer, de que maneira fazer para participar melhor do reino de Deus? Jesus, em uma certa ocasião, disse assim que o reino dele é tomado à força. Então o dia que você, ou eu, nós, não estamos com vontade de ir, é esse dia que nós temos que trabalhar para o reino. Vocês observaram o que eu falei assim, que tem dias, quando nós fomos orar para o casal, tem dias que dá vontade de eles não fazerem.
algo na obra, mas não é deles, é porque eles estão trabalhando para o reino. Eu lembro quando estava cursando teologia, uma das alunas, como eu também era aluno, criou uma agulha no pé dela, no pé direito, no dedo do direito maior, e que ela não sabia o porquê criou isso, porque ela estava estudando para o reino. Uma coisa é você pode estudar diversas disciplinas ou se formar em qualquer coisa, mas quando você se interessa para o reino, é outra coisa. É totalmente diferente. Aí nós fazemos um alinhamento lá com os 4 jovens, que Deus deu a eles o quê? Sabedoria, conhecimento. Então você nesta noite se considere sábio entre todos os sábios, porque você faz parte do reino. Se você não fizesse, ou nós não fizéssemos parte do reino, nós não estaríamos aqui. Oportunidades aí nós temos diversas. Nós estamos aqui pelo reino. Vinícius orou, nos antecedeu aqui e orou. A equipe musical cantou, louvou maravilhosamente bem. Mas se nós não entendermos que nós estamos fazendo parte do reino, nós vamos ser mais um ou vamos ser figurante. O que é figurante? Aqueles que vêm e ficam lá na plateia. Os estúdios de grandes emissoras como a SBT, Globo e por aí, tem muitos figurantes. Mas nós não fazemos parte de figurantes, nós queremos fazer parte do reino. E quando se faz parte do reino, o que nós precisamos fazer? Nós temos que fazer a vontade de Deus. Jesus, quando ele falou assim, eu não sou daqui, eu não sou terráqueo. Então Jesus é extraterrestre? Eu digo que sim. O que é extraterrestre? Que não é daqui. Que não é daqui, certo, Érica? E ele não foi daqui, ele não é daqui. 3.000 anos se passaram. Mas o homem que trouxe mudanças de reino continua sendo o mesmo. Ninguém esquece dele. Dizem que o aniversário dele está chegando. Quando que é? Ninguém sabe a data certa. Colocaram-se pelo calendário gregoriano 25 de dezembro. Mas é? Não vamos dizer que é mentira, mas não é. Ó. Se não é mentira, então não é verdade. Então é mentira. Amém? Vamos lá. Onde nós queremos chegar? Como que eu faço para entender o reino? Porque Jesus falou se o reino dele não é aqui. O que ele está dizendo então? Que ele é governado ou tem governos e príncipes divinos. Nós temos governos espiritual? Se tiver alguma, como eu conversei com meu cunhado de ontem para hoje, nós temos no Ministério do STF lá o André Mendonça, que ele com certeza mexe com o mundo espiritual. Teremos também o presidente do Brasil, na década de 85, se não estiver equivocado, o general Ernesto Geisel. Lembra deles? Não. Também cristão. Mas todas as pessoas que se dizem cristão realmente mexem com o reino, trabalham para o reino. A vida é cheia de dualismo. O que é dualismo? 2 palavras, mas com sentido diferente. Bem e mal. Morte e vida. Luz e trevas. Luz e trevas. Se o mundo tem um grande dualismo, lá no livro de Isaías, entre o 43 até o 45, a palavra de Deus diz assim, que o Senhor criou o mal. Ele domina o mal. Está escrito. Alguém já leu? Ele criou o mal, mas está no poder dele. Então, se nós estivermos no reino do Senhor, por mais que o reino das trevas queira nos atingir, ou o reino terráqueo queira nos atingir, nós somos blindados pelo reino de Deus. A Bíblia nos diz assim que o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme. Isso é o reino. E o guarda do mal, isso é o reino. O anjo do Senhor não vai acampar ao lugar para quem não tem interesse com ele, para quem não tem um coração aberto para ele. Não vai. Não adianta. Ele vai acampar para aqueles que têm uma missão. Quando Jesus estava falando aqui, meu reino não é aqui, ele está também exemplificando que ele tem uma missão. E nós estamos aqui, presbítero Leandro,
Beatriz e os demais irmãos, Vitor Marcelo, fazendo a obra de Deus para o reino de Deus, porque nós temos uma missão. Estamos vivendo um novo tempo, aí nós oramos a estrutura, como disse o Vitor Elias, Vitor Marcelo, Vinícius, mas sem o reino de Deus, fica só a estrutura. Temos igrejas belíssimas, lindas, megas igrejas. É para você refletir. Será que todas as igrejas, o reino de Deus está lá? Não estou aqui para fazer juízo e nem para julgar ninguém. Mas será que o reino de Deus está? Como saber se a pessoa realmente está dentro do reino de Deus e o reino de Deus está dentro dela? Como fazer? De que maneira fazer? Jesus respondeu para Pôncio Pilatos: meu reino não é aqui. Mas vamos dar um adendo aqui. Se você entendeu que Jesus é o caminho, você já faz parte do reino. Se você entendeu que Jesus é a verdade, você já faz parte do reino. Se você entendeu que Jesus é a vida, você já faz parte do reino. Se você entendeu que Jesus é como se fosse uma ponte ou uma escada para o céu, você já entendeu que você faz parte do reino. O Senhor sabe das nossas fraquezas. O Senhor sabe que nós nos oscilamos várias vezes. A pior oscilação é perguntar: por que eu nasci? Por que eu estou sofrendo? As pessoas sofrem e apontam para quem? Para Deus, como se Deus fosse o culpado. Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 31, se não estiver equivocado. Do que se queixa o homem vivente, queixa cada um dos seus próprios pecados. Próprios pecados. Eu disse que nós estamos vivendo um apocalipse zumbi, mas estamos vivendo também um apocalipse de iniquidade. O que é iniquidade? Pessoas sem lei e sem moral. O que era lei e o que era moral, isso é um conceito do judaísmo, viu? O que era lei e o que era moral está abolido. Então agora tudo é diferente. Nós estamos vivendo esse apocalipse. E se nós não estivermos no reino de Deus, nós vamos achar tudo é normal. O que tem? Eu posso tudo, eu faço tudo. Mas o reino de Deus não é assim. Deuteronômio capítulo 28 está escrito assim: eu vos deixo as bênçãos e as maldições. Nós temos que escolher. O que eu quero dentro do reino de Deus? Bênção, não maldição. O que eu quero dentro do reino de Deus? Vitória, não derrota. O que eu quero dentro do reino de Deus? Cura, libertação, salvação. Não só para mim. Hoje nós vemos uma mesquinhez dentro do povo de Deus. O povo de Deus pensa no seu umbigo. E não tem empatia como o bom samaritano. O único que tinha o reino de Deus dentro dele. Os outros parecia que tem o reino de Deus também. Quais eram os outros? Um era o quê? Sacerdote. E o outro? Levita. Não era realmente, na nossa ótica, não era para eles estarem no reino de Deus. O reino de Deus está sobre eles estarem alicerçados, firmes e fortes. Não abrir a boca deles, eles eram vitoriosos, mas não foi isso que nós vimos no texto. O bom samaritano foi lá e demonstrou que o reino de Deus está dentro dele, tanto externo como interno. Porque não adianta nós estarmos só com o reino externo próximo de nós, tem que estar dentro. Tem que mexer conosco, aleluia. Tem que tocar em nós. Nós precisamos sentir o reino de Deus. Às vezes eu vejo meu filho perguntando, e talvez o Leandro perguntando, muitas pessoas deixam de ser batizadas ou seladas com o Espírito Santo porque não abrem totalmente o coração para que o reino de Deus possa entrar. Eu tenho medo da minha língua enrolar. Não tenhas medo não. Deixa Deus fazer a obra, mas você tem que entrar no reino. Amém? O reino é para todos. São João capítulo 14, Jesus falou assim, que na casa do meu pai há muita, não se turbe. Então significa que o reino de Deus é para todos. Não é para A, para B, para C, não é para quem tem cargo e não é para quem não tem cargo. O reino de Deus é para todos. Vai depender de mim, vai depender de você, vai depender das nossas premissas, vai depender das nossas decisões, vai depender da nossa ótica, vai depender dos nossos passos para entender que o reino de Deus está entre nós. Meu reino não é daqui. É da onde? Nós temos o cubo, eu falei isso antes de nós pararmos com o culto aqui. Nós temos o cubo
Temos dois tipos de cubo. Um é réplica e o outro é original. Como é que eu falei mesmo? O cubo que, Elias? Não lembra? Nós temos, acho que eu falei para você também. Temos dois tipos de cubo. Um é original, o outro é réplica. A Bíblia diz assim que essa terra descerá adornada. Alguém já viu? Já leu isso? Essa terra, os céus vão descer adornado a essa terra. Isso simboliza um cubo. E esse cubo tem um ser terreno que é... Terreno não. Espiritual, que é o nosso Deus. Mas existe uma réplica que é coordenada... Preste atenção. Existe uma réplica que é coordenada pela malignidade, que imita também Deus. Em tudo, até no detalhe. Cultuam-se as trevas, adoram-se as trevas, e tem a original que vai descer, que adora somente Deus, e Deus está lá. Já existe isso. Vocês já ouviram falar disso? Eu já falei uma vez aqui, lembra, Léo? A pergunta é: o que nós estamos fazendo dentro do reino de Deus para entender o reino das trevas? Porque para entender o reino de Deus, nós precisamos entender, ir com mais profundidade. E precisamos dedicar mais. De que forma nós vamos entender o reino de Deus? De que maneira? O que precisamos fazer para entender o reino de Deus? Porque existia um propósito ali de Jesus. Ele fala: meu reino não é daqui. Por que o reino dele não é daqui? A pergunta é, presbítero Marcelo, é da onde o reino dele? Se não é daqui, é da onde? Os judeus costumam dizer que cada estrela é um anjo. Alguém já ouviu falar isso? Já? E pior que é real. Cada estrela é um anjo. Cada estrela tem a sua... Parece heresia que eu estou falando, mas não é não. Cada estrela tem a sua luz. Cada estrela tem a sua luz. Se você ficar olhando muito para uma estrela, pode ver ela piscando. Vamos pegar por o gancho que quando Jesus nasceu, o que parou em cima dele? Estava em cima dele? Estrela. Estrela. Os judeus dizem que a estrela representa anjo. O anjo que está no céu, que nós não temos condições nem de ir até para lá, porque nós entendemos que o primeiro céu é por aqui. Não, existe, três céus, não foi? 4 céus. Nós não chegamos nem no primeiro. Só que nós temos uma coisa melhor. Nós fazemos parte do reino. E quando se faz parte do reino, não é privilégio para todos, mas se sente privilegiado por fazer parte do reino. E quando nós vamos fazer parte, nós fazemos parte de um convívio ou de um organismo vivo, nós queremos fazer o quê? O melhor, não é? Então, o que nós precisamos fazer dentro desse reino para o Senhor? O melhor. O quê? No cantar, no louvar, na ministração, em tudo nós temos que fazer o melhor, porque fazemos parte do reino de Deus. Não podemos fazer de qualquer maneira e nem de qualquer jeito, porque estamos fazendo para Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40 diz assim: fazei tudo decentemente, porque fazemos para o reino. Quem fala isso? O apóstolo Paulo. Fazemos para o reino. O apóstolo Paulo diz assim: ele discernia tudo e de ninguém era discernido, porque ele fazia para o reino. Então muitas pessoas vêm para a igreja e não conseguem enxergar o que tem realmente no reino de Deus. O que será que tem no reino de Deus? O reino de Deus está aqui. O que tem aqui então? Cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, profecia, os 9 dons. O que tem no reino de Deus além disso? Pastor, eu não vejo. Eu não tenho essa intimidade. Por que Jesus chamava 3 amigos para ir orar? E o reino de Deus se manifestou lá em São Mateus capítulo 17, na transfiguração. O reino de Deus desceu sobre eles. E um dos representantes, que era Moisés, o outro era Elias, os dois representavam o Antigo Testamento e Jesus representando o Novo Testamento como a nova aliança, tudo fazendo parte do reino. Amém? No concílio de Nicéia,
300 anos depois que Cristo foi embora. Eles arrumaram um jeito, uma maneira de mudar, para muitas pessoas não entenderem o que é o reino dos céus, ou o reino de Deus. O que eles mudaram, por exemplo? Vou fazer uma pergunta para vocês, mas vocês refletem. A Bíblia diz assim que Jesus é o Senhor do sábado, não é? Vou dar uma letra para vocês. Experimente fazer na sua casa, com a sua família, algo de sábado. E depois você venha falar para o pastor aqui o que aconteceu. Experimente orar com a sua família, reúna a sua família e ore no sábado, cante no sábado, depois você vai me contar. Por que eu estou falando isso? Porque pelo calendário gregoriano, que é da Igreja Católica, no Concílio de Nicéia, eles chamaram Constantino e mudaram. A igreja não fará mais nada de sábado, vai fazer as coisas no... Pode falar mais alto? No domingo. Mudaram até nos 10 mandamentos. Desculpa. Mudaram os 10 mandamentos. Sim. Sim. Eram 613 mandamentos. 613! Quantos mandamentos nós vemos na nossa Bíblia? 10. O David Elias acabou de afirmar. Por que será que eles mudaram? Nós tínhamos uma aproximação do reino de Deus quando era lá no tabernáculo. Lá já estava se aproximando, apontando que o reino de Deus viria através de Jesus. Jesus veio. Aqui já no livro de João, Jesus fala que o reino dele não é daqui. E em outra passagem ele fala que o reino dele não é comida, e nem estou encerrando já. Não é comida e não é bebida. O que Jesus quis dizer com isso? Primeiro, só para nós finalizarmos, e irmos para considerações finais dessa mensagem. Jesus queria dizer o seguinte: ele veio para uma missão. Quando a mãe dele falou assim, falou algo para ele, ele falou para ela assim: que eu tenho contigo, mulher? Ele tinha que cumprir algo pelo reino. Amém? E eu concluo dizendo o seguinte: o que nós podemos fazer para melhorar o reino de Deus nas nossas vidas e na vida de pessoas? Porque, voltando na palavra do bom samaritano, o reino de Deus estava na vida dele, ele melhorou a vida de quem? Daquele que foi assaltado, que foi deixado no caminho, ele conseguiu transmitir para o camarada lá paz, alegria e algo de Deus. Nós temos transmitido algo de Deus para as pessoas através do reino de Deus? Ah, pastor, eu tenho feito, glória a Deus. Pastor, eu não tenho conseguido, mas você vai conseguir, porque você faz parte do reino de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida.